Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Otávio Almeida e esse é o Hollywoodiano. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre Fórmula 1, o filme, ou F1, o filme, como eu ouvi na pré-estreia da Warner. Esse filme aqui é dirigido pelo Joseph Kosinski e produzido pelo lendário Jerry Bruckheimer. Ambos colaboraram juntos em Top Gun Maverick, que foi um sucesso em 2022. E durante toda a produção e até o lançamento de Fórmula 1, o filme, essa produção foi carregada de expectativa, a gente se perguntando o tempo todo, inclusive assistindo aos trailers, se Fórmula 1, o filme, alcançaria o nível de excelência de Top Gun Maverick. Curioso que o Top Gun original de 1986 foi dirigido por Tony Scott, o saudoso Tony Scott, que em 1990, 4 anos depois, voltou a dirigir o Tom Cruise, mas num filme de corrida chamado Dias de Trovão, que não teve o mesmo impacto do Top Gun dos anos 80, mas que também fez seu sucesso. E eu fiquei pensando o tempo todo que o Fórmula 1 o filme seria o Dias de Trovão do Joseph Kosinski. Agora, papo reto aqui. Fórmula 1 o filme não chega ao patamar de Top Gun Maverick. Tecnicamente, sim, eu diria que alcança o nível de Top Gun Maverick, mas não tem uma trama tão boa e envolvente quanto o filme de 2022 do Kosinski. Fórmula 1 é, acima de tudo, um filme de ação muito intenso, com muitas corridas, para compensar o roteiro pouco inspirado. Aqui o roteiro entrega o filme aos fãs de Fórmula 1, aos fãs de corrida, e não exatamente aos fãs de cinema. Eu lembro que muito antes de Top Gun Maverick existir, o meu pai, que é até hoje um grande fã do Top Gun original, ele também gosta do segundo filme, mas ele adorava Top Gun, assistia várias vezes, e eu sempre falava pra ele que Top Gun, o de 86, não era isso tudo. E ele falou que isso não importava, porque o que ele queria mesmo ver nesse filme eram os aviões em combate, decolando, rasgando o ar com aquele som ensurdecedor. E eu acho que é exatamente isso que Fórmula 1, o filme, entrega, com os carros de corrida da Fórmula 1 no lugar dos aviões de Top Gun. Eu acho que falta em Fórmula 1 um desenvolvimento maior nas relações dos personagens principais, o que impede o filme de alcançar uma carga emocional mais genuína. E embora o filme siga uma cartilha, uma fórmula consagrada, admirada por muitos espectadores que são sempre fisgados por ela, inclusive eu, eles nunca conseguem imprimir um diferencial que vá além do esperado, além do que está nas regras dessa fórmula. O Aaron Kruger é um dos roteiristas de Top Gun Maverick, mas ali ele teve a colaboração do Christopher McQuarrie, que dirigiu também os últimos 4 filmes da série Missão Impossível, e ganhou um Oscar de roteiro original por Os Suspeitos em 1996. O Aaron Kruger pode ter crédito em Top Gun Maverick, mas também assinou os roteiros dos horrorosos Transformers: A Vingança dos Derrotados, Transformers: O Lado Oculto da Lua e Transformers: A Era da Extinção. Fora que ele escreveu também o pior Pânico, que é o 3. Em Fórmula 1, ele, Kosinski e Bruckheimer se entregam à boa e velha ideia já contada 1000 vezes do veterano com um passado traumático que retorna ativa para acertar contas com seus sonhos e frustrações, e também para ajudar um novato a vencer. O Brad Pitt é o Sonny Hayes, esse piloto experiente e inconsequente que gosta de viver perigosamente. E o jovem Danson Idris, que faz o promissor piloto Joshua Pierce, da equipe Expensify Apex. A Apex é a única equipe fictícia nesse filme, ao lado de marcas reais como McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari. O filme teve total apoio da FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, e contou com o grande Lewis Hamilton como um dos produtores. O Brad Pitt também é produtor. No filme, Sonny e Joshua correm contra pilotos reais,
como Verstappen, Russell e o próprio Hamilton. E eu acho que essa mistura entre realidade e ficção ficou muito bem feita e natural até. Eu não vou dar spoiler aqui, mas é um filme que também cita, mostra e homenageia lendários pilotos reais do passado. Eu disse que é uma trama bem clichê, sem novidades, mas eu gostei muito de como modernizam o mito do cowboy, do cavaleiro solitário, na figura do Sonny Hayes, o personagem do Brad Pitt, que vem do nada e bem misterioso, você não entendendo muito bem suas motivações, e ele vem para ajudar uma comunidade, no caso aqui substituída por uma nada humilde equipe de Fórmula 1. E depois que ele salva o dia, salva a situação dessa comunidade, como nos faroestes, ele vai embora, dessa cidade rumo ao horizonte e desaparece para sempre. E se o Brad Pitt não tem uma atuação impecável, ele chama a responsabilidade e exala carisma com o seu Sonny Hayes. Eu gostei bastante também do garoto Denson Idris e da Carrie Condon, que faz a personagem Kate, que trabalha nos bastidores da Apex e é a responsável direta pelo upgrade que o carro da equipe vai ganhando ao longo do filme. Eu confesso que eu não esperava em Fórmula 1 o filme muitas estratégias da equipe, estratégias entre o Sonny e o Joshua para alcançarem as melhores posições nas corridas. E eu confesso que no meio dessa correria toda, dessas cenas em alta velocidade, eu me perdi um pouco nas explicações que acontecem no olho do furacão. Pode sim ser um problema meu com o filme, mas que eu acho que talvez um entendedor maior do esporte, da Fórmula 1, consiga embarcar mais nessas explicações, nessas estratégias. Então, eu diria que eu fiquei assim, perdidaço em alguns momentos, e eu acabei deixando isso para lá e eu só curti a velocidade e o entretenimento que o filme estava proporcionando. Em Top Gun Maverick, por exemplo, você não precisa ser um especialista nas táticas das forças aéreas americanas para embarcar no filme, para embarcar na ação. Ao contrário de Fórmula 1, o filme em que eu acho que você precisa precisa entender bem mais desse esporte do que eu para poder viver intensamente o que o Joseph Kosinski pretendeu nesse filme. Está longe de ser um Rush do Ron Howard, que ainda é meu filme de corrida e de Fórmula 1 favorito. Embora esse aqui seja uma superprodução ainda maior que o filme do Ron Howard, em que você vê o dinheiro muito bem usado na tela em Fórmula 1, o filme. Mas, como eu falei, esse filme vale como um espetáculo de ação enquanto as câmeras estão focadas nas pistas. Não espere muito realismo, você vai ver coisas ali que você não vê necessariamente nas transmissões. Numa época foi da Globo e atualmente aqui em 2025 tá com a Band, mas você vai ver umas coisas ali nas pistas que não acontecem exatamente no mundo real. Mas é cinema. Vale destacar alguns pontos que elevam o nível do filme. Por exemplo, ele brilha pelo excepcional trabalho de som, além da montagem de Stephen Mirioni, que já ganhou um Oscar por Traffic. Também tem a trilha eletrônica de Hans Zimmer em modo Trent Reznor e Atticus Ross. E a fotografia de Cláudio Miranda, repetindo a qualidade de seu ótimo trabalho em Top Gun Maverick. Então eu fecho Fórmula 1, o filme, com 3 estrelas. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Hollywoodiano, no vídeo de Fórmula 1, o filme. Deixe seu like e se inscreva no canal. Se puder, compartilhe o vídeo por WhatsApp com as pessoas mais próximas, porque isso vai me ajudar muito. É isso, pessoal, e a gente se vê no cinema.